Hoje nós vamos falar aí sobre o modelo básico do átomo e a lei periódica, ok? Professor Ebert, estou com vocês e vamos lá para a aula de Química. Bom, gente, existem três partículas fundamentais do átomo, ok? Que você precisa ter ela em conhecimento. O elétron, o próton e o nêutron. O que é o elétron? O elétron ele é uma das partículas fundamentais do átomo que foi descoberta lá por Thomson, a partir de seus experimentos com eletricidade, ele conseguiu descobrir aí a natureza eletrônica do átomo e, por sua vez, o elétron, ok? O elétron ele tem massa desprezível e possui carga, e a sua carga ela é negativa, ok? Então, o elétron e por ter massa desprezível, melhor dizendo, ele não vai contribuir significativamente para a massa do átomo, ok? Diferentemente da partícula positiva que é o próton. Então, o próton, por sua vez, o próton ele vai ser o quê? O próton vai ser positivo. Então vamos lá, até aqui o próton. O próton representado pelo P, ele vai ser positivo. Então, ele está presente no núcleo atômico. O próton tem a sua participação no núcleo atômico, ok? Tem massa, a massa dele não é desprezível. Inclusive, a massa do átomo é atribuída à presença do próton e de mais uma partícula que a gente já vai ver. E eles são carregados positivamente, como já vimos falado, ok? Além dessas duas partículas, elétrons e prótons, nós temos os nêutrons. Os nêutrons foram descobertos por Chadwick, ok? Uma partícula neutra, ah, uma partícula neutra ela é formada por um próton e um elétron, ok? Por um próton e um elétron. É por isso que o nêutron ele vai ter uma massa muito semelhante à massa de um próton, ok? O nêutron, por sua vez, ele tem a carga neutra, por ser formado por um próton e um elétron, ele vai ter a carga neutra, ok? E vai contribuir também para a massa do átomo, beleza? Para a massa do átomo. Na verdade, o que vai atribuir as diferentes massas para um determinado elemento, para um isótopo, porque a gente vai ver isso mais à frente, é justamente a presença dessa partícula, o nêutron, ok? O nêutron, beleza? Elétrons, prótons e nêutrons. O número atômico, galera, é um número que vai representar cada átomo, beleza? Ele pode ser expresso pela letra Z, como vocês estão vendo aqui, letra Z. Então, o número atômico nada mais é do que o número de cargas positivas presente no núcleo do átomo. Cargas positivas? Opa, então você está falando de prótons? Sim. O número atômico, ele é a quantidade de prótons que aquele átomo tem. E é essa quantidade de prótons e é essa quantidade de cargas positivas, é o número atômico que vai identificar o átomo. Porque cada elemento químico possui o seu próprio número atômico, tá? O que vai diferenciar um elemento do outro é esse número atômico. Cada um tem o seu, é como se fosse a identidade do elemento, ok? Por exemplo, o átomo de hidrogênio ele possui um próton. Então, se ele possui um próton, o número atômico dele vai ser também 1, porque o número atômico é a quantidade de prótons que aquele átomo vai ter. Então, se a quantidade de próton é 1, o número atômico desse átomo também vai ser 1, ok? Como é que isso
é expresso na tabela periódica ou no elemento. Geralmente é da seguinte forma: a gente tem o nome do elemento, hidrogênio, a massa atômica em unidade de massa atômica, beleza? Que também pode ser expresso em gramas por mol, que seria a massa molar. A gente vai estudar isso mais à frente também. Se bem que essa questão de massa molar nós já vimos no conteúdo passado, mas que a gente vai explorar em cálculo estequiométrico no segundo ano, beleza? O símbolo do elemento e o número atômico, aqui abaixo, ó, no canto esquerdo inferior, ok? A presença desse número, às vezes, aqui embaixo do elemento ou em cima do nome do elemento, aqui em cima, na parte central, o número atômico, ok? Já vi também aqui nessa parte superior direita, enfim, o número atômico ele vai representar a identidade de cada átomo. O hidrogênio vai ter o número atômico 1. Então, toda vez que você vê um número atômico 1, você está lidando com o elemento químico hidrogênio, ok? Fenômeno de isotopia, o que são isótopos, tá? Os isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, vão ter o mesmo número atômico, porém diferentes números de massa. Vão ter diferentes números de massa. Em outras palavras, eles possuem o mesmo número atômico, entretanto, diferentes números de nêutrons, diferentes números de nêutrons. Exemplo, a gente vai aqui, ó, nós temos aqui três isótopos do hidrogênio: o prótio, o deutério e o trítio, ok? O próton, o prótio, melhor dizendo, ele tem número atômico 1, o deutério, número atômico 1, e o trítio também tem um número atômico 1. Cada um desses elementos, cada um desses elementos representa um elemento de hidrogênio, ok? Elemento de hidrogênio, porém com massas diferentes. É por isso que eles são isótopos uns dos outros, ok? Isótopos uns dos outros. Beleza? O próton, ele tem um número de massa 1. Se ele tem um número de massa 1, quer dizer que ele vai ter um elétron, porque o número atômico é um elétron, e um próton, ok? Mas isso aqui, na verdade, todo átomo neutro, ele vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, se o número atômico é 1, a quantidade de prótons é 1, beleza? Por sua vez, a quantidade de elétrons que ele vai ter é 1, beleza? O número de massa vai ser 1, porque a quantidade de prótons é a quantidade de partículas que eu tenho no núcleo. E eu só tenho um próton naquele núcleo. Por isso que o próton vai ter o número de massa igual a 1. O deutério, por sua vez, ele vai ter um número atômico igual a 1, porque ainda é o isótopo do hidrogênio. Então, a identidade do átomo é 1, o número atômico é 1. Por sua vez, vai ter um próton. Se é um átomo nêutron, ele vai ter que ter um elétron, ok? E ele tem dois números de massa igual a 2. Opa, ele só tem um próton, professor. Não tinha que ser um número de massa? Pois é. Só que o número de massa é somado com mais uma partícula que se encontra no interior do átomo, no núcleo do átomo, que é o nêutron. Então, um próton mais um nêutron, vou ter um número de massa igual a 2. Ok? Trítio. O trítio ele vai ter um próton, um elétron, dois prótons e um elétron, um próton e dois nêutrons. E dois nêutrons. Então, olha lá. Se eu somar a quantidade de nêutrons mais prótons, eu tenho a quantidade do número de massa, que é exatamente isso que nós vamos ver agora. Quer dizer, acho que depois, né? Deixa eu ver. E
Então vai ser bem depois essa questão, mas vamos lá. Estrutura atômica básica. Beleza? Qual é a estrutura de um átomo? Qual é a estrutura básica de um átomo? Existem vários modelos atômicos que explicam o átomo. Modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford, modelo de Bohr, que alguns dizem que é o melhoramento do modelo de Rutherford, Rutherford-Bohr, porque a, ele explica o porquê dois elétrons não colidirem com um núcleo. E aí tem o modelo atômico de Sommerfeld e aí por diante, ok? O modelo atômico que nós estamos utilizando é o modelo que nós chamamos de modelo planetário, é o modelo de Rutherford-Bohr, ok? O qual considera o seguinte, que o átomo ele é formado por duas regiões. Quais são elas? Núcleo e eletrosfera. O núcleo é a parte interna do átomo e a eletrosfera é a parte externa daquele átomo. E três partículas, ou seja, no núcleo eu vou ter prótons e nêutrons e na eletrosfera eu vou ter os elétrons. Nós já havíamos falado sobre isso. As regiões no átomo, o núcleo, ó, tá aqui a seta mostrando para vocês o que é o núcleo, ok? A eletrosfera, as bolinhas amarelas são os nêutrons, as bolinhas vermelhas os prótons e as azuis os elétrons. Então, olha, as azuis estão na eletrosfera, região eletrosfera, enquanto que as vermelhas e as amarelas, as bolinhas amarelas, integram o núcleo, ok? Integram o núcleo. Aqui um exemplo de átomo com essa densidade eletrônica. Então, no núcleo é uma esfera mais densa, ok? Enquanto que a eletrosfera é uma região menos densa, ok? Mais de alta densidade eletrônica, ok? Beleza, devido à presença dos elétrons. Característica das partículas. Então vamos ver aqui essa relação entre as partículas, né, as suas características e as suas relações, ok? Então vamos lá, nós temos as três partículas, o próton, o nêutron e os elétrons, beleza? O próton tem massa de 1,6 vezes 10 a menos 27. O nêutron, uma massa bem próxima também, 1,675 vezes 10 a menos 27. Beleza? O elétron tem uma massa de 9,1 vezes 10 a menos 31. Beleza? É uma massa bem ínfima, bem pequena. Por isso ela é considerada desprezível, tá? O elétron tem massa? Tem, e tem massa. Mas a gente considera desprezível a massa do elétron com relação à massa do átomo. Massa em unidade de massa atômica, ok? Então, nós teríamos aqui o próton, uma massa igual a 1,007 unidade de massa atômica e o nêutron 1,008 unidade de massa atômica. Então, em unidade de massa atômica, o elétron, mais uma vez, tem uma massa bem pequena, ok? Bem pequena, ó, vezes 10 a menos 4. Ou seja, essa vírgula ainda anda 4 casas à esquerda, beleza? Diminuindo ainda mais esse número. A massa relativa. Nós transformamos as massas em massas relativas para ajudar nós a trabalharmos com a massa das partículas, uma vez que são massas bem pequenas, e outras massas que têm unidades muito variáveis. Então, para ajudar-nos a trabalhar com a massa de um átomo, nós transformamos essas massas em massas relativas, que são números inteiros, que possamos trabalhar de maneira mais fácil e representar a massa dessa partícula.
Então, a massa relativa do próton é 1, a massa do nêutron também é 1. É por isso que se você tiver um próton e um nêutron, a quantidade de massa vai ser igual a 2, porque você soma 1 mais 1, 2. O elétron vai ter uma massa aproximadamente igual a 0, tá? Desprezível. A carga em Coulomb. O próton tem carga de 1,602 vezes 10 a menos 19. Essa é a carga do próton. Só que a carga dele é positiva. Mesma quantidade de carga vale para o elétron, 1,602 vezes 10 a menos 19, com a diferença de que a carga do elétron é negativa, sinal de menos aqui insinuando que ela é negativa. Nêutron não tem carga, nêutron não tem carga, beleza? Nêutron não tem carga. Carga relativa, mais uma vez, né? Facilidade de trabalhar aí com os números, as cargas das partículas. Então, relativamente falando, a carga de um próton vale mais 1, enquanto que a do elétron vale menos 1 e a do nêutron é igual a 0. Beleza? Tranquilo? Então, as características gerais aí das partículas subatômicas. Então, essas são as características gerais aí das partículas subatômicas. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Número de massa. O que é o número de massa? O número de massa olha só, número de massa é a quantidade de partículas no núcleo do átomo. Beleza? Então, ou seja, prótons e nêutrons. Beleza? Então, o que é número de massa? É a soma das partículas subatômicas presentes no núcleo. Então, descarta o elétron, porque o elétron não está no núcleo, o elétron está na eletrosfera. Beleza? Então, eu vou ter aqui, ó, o número de massa sendo representado, sendo expresso pela letra A. A é igual a P, ou seja, a quantidade de prótons, mais N, que é a quantidade de nêutrons. Ou é igual ao número atômico. Número atômico é a mesma coisa que quantidade de prótons, mais a quantidade de nêutrons. Ou seja, indica a quantidade de partículas no núcleo do átomo. Beleza? Indica a quantidade de partículas. Representação do núcleo, ou do número de massa no átomo. Geralmente representada aqui, ó, no canto superior esquerdo. Em alguns casos no canto superior direito, mas na maioria das vezes aqui vem expresso a carga do átomo. Se ele ganhou, se ele perdeu o elétron, vem expresso aí. A valência. Tranquilo? Massa atômica média. O que é a massa atômica média? Então vamos lá, galera. A maioria dos elementos químicos eles são encontrados na natureza na sua forma de isótopos, em uma mistura de isótopos. A gente tem os isótopos do carbono, os isótopos do urânio, isótopos de hidrogênio, e assim por diante. Nós temos diversos isótopos, tranquilo? Então, nós podemos determinar a massa atômica média de um elemento usando as massas de seus vários isótopos e as suas respectivas abundâncias relativas. Por exemplo, aí aqui a gente tem um carbono encontrado na natureza composto de, por exemplo, nós temos aqui, né, o carbono encontrado na natureza é um composto de 98,93% de carbono 12, 1,07% de carbono 13, de massa 13. Então, como calculamos a massa média? Nós pegamos a abundância, tiramos da porcentagem, que está em porcentagem, né? E transformamos em número decimal. E multiplicamos pela massa daquele átomo, que é 12. Isso que é válido para o carbono 13. E depois a gente soma
esses resultados e obtém aí uma massa atômica média, que é 12,01 unidades de massa atômica. Tranquilo? Beleza, galera. A nossa próxima aula vai ser sobre eletrosfera. Tranquilo? E eu vou deixar para a gente gravar uma outra aula falando sobre só eletrosfera. Tranquilo? Beleza? É isso aí. Obrigado pela sua atenção.